bem-vindo, bem-vinda ao teu podcast Pontos nos Mis. Mais um mega episódio aqui só connosco. Tita, como estás? Estou muito bem, e tu, Sónia? Yeah, estás muito linda. Oh! Obrigada. É verdade? Estás com um ótimo ar. Está bem, aceito. Ok. Olha, moça, hoje o nosso tema foi incessantemente pedido por ti. Não foi tão interessante assim porque eu aceitei logo, mas a verdade Exato. A ideia foi tua. Para falar sobre um palavrãozito que vamos já explicar o que é. Mas, portanto, o tema, o nosso episódio tem por nome mérito ou sorte. Tenho mérito ou tenho sorte, não é? Exato. Falamos então assim da meritocracia. Porquê que quiseste falar sobre isto, Tita? Olha, diversas coisas. Ter começado a dar aulas na Sertã. Parecendo que não, isso abriu-me tipo assim, a visão, eu diria. Super porque específico. É tipo é uma realidade muito diferente, sabes? E depois, juntamente com isso, sabes que eu sou tipo uma ávida consumidora de podcasts. E em dois dos podcasts que eu ouço, na verdade, de âmbitos completamente diferentes, falaram de meritocracia. Pronto, isso, juntamente, como eu estava a dizer, com dar aulas no Sertã, de repente fiquei, pera, afinal este conceito da meritocracia não é bem o que eu tinha considerado, porque eu acho que até, tipo, durante todo o meu percurso da escola, eu acreditei que a meritocracia verdadeiramente existia, e era uma coisa justa. Ok, não podes continuar sem nos dizer o que é isto da meritocracia. É verdade. De certeza que tens aí um conceito. Uma definição. Uma definição. Bora, claro. Pronto, tenho duas, mas elas são muito equivalentes. Portanto, a meritocracia é uma forma de liderança que se baseia no mérito pessoal, nas capacidades e nas realizações alcançadas, em detrimento da posição social. Ou seja, em detrimento da riqueza que a pessoa possa ter ou do seu estatuto social, que na prática acaba por ser uma coisa que vem de família, não é? Tipo, claro que não estamos naquela época dos filhos dos aristocratas, mas quer dizer, toda a gente sabe que o sítio onde tu nasces e a família em que tu nasces e as posses que a tua família tem influenciam inevitavelmente o percurso da tua vida. Certo. Pronto. E a questão é que a meritocracia diz que isso não acontece. Diz que todos, quer dizer, o teu sucesso tem apenas a ver com o quanto tu te esforças, com os teus talentos, com as tuas capacidades e o que tu fazes com elas, admitindo que todos temos as mesmas oportunidades. Ok. E o que me fez perceber, o que eu entendi ao vir para a Sertã, é que nós não temos todas as mesmas oportunidades. Porque nós não temos não temos acesso às mesmas coisas em todo, neste caso, por exemplo, em Portugal, em todo o território do país. Não temos. Pronto, okay. E foi por isso que eu queria muito falar sobre meritocracia. Então, tu achas que a meritocracia, sendo um sistema social, no fundo, não é? No caso da música, e é disso que estamos a falar, poderá ser um mito? Eu acho que é uma utopia. Compreendes? Okay. Porque eu acho que tipo, a base é compreensível e é plausível, é do estilo tendo nós todos acesso às mesmas oportunidades, então será mérito de cada um conseguir vingar na vida, digamos assim, se quiser. Portanto, no momento em que todos temos acesso às mesmas coisas, depende de mim fazer algo com essas oportunidades que tenho à minha frente ou não. A questão é, ok,
Isso levanta para mim vários problemas, e não só para mim, porque tipo, tive a investigar também um bocadinho mais afincadamente acerca deste assunto, que é, tudo bem, tu podes olhar para a meritocracia como isto é um sistema que empodera as pessoas, porque tipo, não há limites para aquilo que tu podes sonhar ou podes querer alcançar, porque dizem-te, se tu quiseres, tu consegues tudo o que quiseres na vida, se lutares por isso, tu vais conseguir. E vais ser sempre recompensado, ou seja, o teu hard work vai ser sempre recompensado com resultados e com aquisições ou o que for que tu estás a tentar alcançar. Mas depois tu fores a ver as coisas na vida real, isso é só altamente frustrante porque todos sabemos que não temos as mesmas oportunidades. E depois ainda há o outro aspecto que eu acho que também é fundamental, que é eu e tu somos diferentes. As nossas capacidades são diferentes. E não significa que as minhas sejam melhores que as tuas, ou ao contrário. Simplesmente são outras. Então, na verdade, na meritocracia, tipo, o teu sucesso vai sempre depender daquilo que atualmente é considerado uma coisa de valor. Estás a ver? Porque se tu tiveres uma determinada capacidade que é tida como de valor, então tu vais conseguir chegar a oportunidades. Porquê? Porque se calhar recebes uma bolsa, tens se calhar uma média alta, então recebes uma bolsa para ir para a universidade, ou recebes um incentivo qualquer que te ajuda e que te alavanca, não é? Na sociedade, que pega em ti e diz, tu vens de uma família desfavorecida, mas tens estas características de que nós precisamos e de que nós gostamos e que a sociedade valoriza e pumba, catapultamos-te lá para cima. Por outro lado, tu podes ter outro tipo de capacidades que não são se calhar tipo tão intelectuais e portanto não são valorizadas, e vais ter uma vida miserável, não insignificando que o trabalho que tu prestas para a sociedade seja de alta importância, porque tipo, todos somos importantes e há pessoas que são altamente desvalorizadas e que têm um papel fundamental na sociedade. Estás a perceber? Tipo, nem que seja tipo o homem do lixo ou a senhora do lixo. Tipo, nada contra essas pessoas. Essas pessoas são fundamentais, porque senão vivíamos tipo imundos. E teríamos imensas doenças e etc. Só que não é um trabalho intelectual, então não é valorizado. Tipo, e essas pessoas têm as mesmas oportunidades que nós tivemos, por exemplo? Porque acho que tipo, falamos num lugar de pessoas super privilegiadas, nós. Sim. Não é? Sim, e sim, é isso. É raro isso acontecer no mundo real, de facto. Ou é muito frequente que as pessoas com mais experiência, mais educação formal também, mais mérito, consigam melhores resultados do que as pessoas que não têm, ou comparativamente não têm tanta bagagem, digamos assim. Yeah. E no caso da arte, ainda menos, acho eu. Eu acho que, para já, devemos começar aqui por uma coisa que é, portanto, o ter mérito ou ter sorte é para atingir um determinado sucesso. E o sucesso também somos nós que definimos. Não sei claro se o sucesso é conseguir entrar naquela orquestra, conseguir tocar com aqueles músicos naquele palco, ou tirar boas notas, ou conseguir entrar naquele curso, naquele mestrado, etc, etc. Pronto. Exatamente. Temos que ter noção também do nosso objetivo. E depois perceber que, no caso da música, há uma coisa que... Há vários pontos em que nós temos que eu reuni para pensarmos um bocadinho sobre isto. E o primeiro é que a educação que nós temos não é apenas o currículo, o diploma, no fundo. Claro. Quando se trata da música, quando se trata da arte, muitas vezes eu pensei, já que investi tanto na música, tanto tempo, tantas horas, a música ficou a dever-me qualquer coisa. Não sei se tu já te sentiste isto. Portanto, o acordeão deve-me o tempo que eu passei com ele e passo com ele. Ok. Acho que nunca formulei as coisas nessa perspectiva, na verdade.
Portanto, Mas percebo. Mas continua. e a ideia é, não sendo a arte uma meritocracia, portanto, o currículo que eu tenho, os cursos que eu tenho, os níveis que atingi, as escolas onde estudei, são apenas ferramentas que hoje me ajudam a construir a minha carreira. Não é uma garantia de sucesso. Claro que não. Não me garante essa... Pronto, não garante esse sucesso. É como construir um castelo. Não consigo construí-lo apenas com uma pá de pedreiro, mas dificilmente construiria esse castelo sem ela, não é? Sim. Portanto, a escola é extremamente importante nesse aspecto. Mesmo que não acreditemos, ou mesmo que acreditemos que o sucesso advém da educação e de um sistema formal, no caso das artes e da performance, o que aprendes fora da escola é tão ou mais valioso para o teu sucesso, para seres bem sucedido. Mas, na verdade, a família em que tu nasces também é importante. Porque se tu viveres numa família... Vê só, o nosso caso em concreto. Por exemplo, o acordeão é um instrumento caríssimo. Até um acordeão cocó é muito caro. Um acordeão, para começar, é um investimento que em outros instrumentos tu não verificas. Tu, se calhar, com 60 euros, compras uma guitarra que serve para começar a tocar. Certo. Para teres um acordeão Zeco, e vai ser uma grande porcaria, se calhar vais logo gastar 300 ou 400 euros. Certo. Portanto, também aí, ou seja, também as posses que a tua família tem, as possibilidades que eles têm de te dar isso, acabam por deitar por terra a história da meritocracia, porque tu poderias vir a ser um acordeonista incrível, mas se os teus pais não tiverem dinheiro para te comprar um acordeão, automaticamente vais ter que virar a outra coisa qualquer. Um flautista, um clarinetista, uma guitarrista. Depois outra coisa é, ao longo do percurso, se tu vieres numa família que tem que se esforçar imenso, que os teus pais trabalham imenso, se calhar até têm mais do que um trabalho, e tu tens que ajudar em casa, se calhar até tens que começar a trabalhar o mais cedo possível. Não é que a tua família não te apoie, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que, efetivamente, o tempo que tu estiveres a trabalhar não vais poder estar a dedicar ao estudo. Ao passo que quando eu andei na escola, a única coisa que a minha mãe me dizia era, tens que limpar o teu quarto. E é o mínimo. Yeah. Mas todo o resto do tempo era para eu me poder dedicar a mim, às minhas coisas, às minhas notas, e assim como garantir que tinha uma boa média para entrar numa boa universidade, ou para pelo menos eu ter a escolha. E há pessoas que não têm escolha. Yeah. E mais uma vez isso faz questionar a questão desculpem lá essa redundância, mas faz questionar as bases da meritocracia, que eu acho que lá está, teoricamente até faz algum sentido. Agora, aplicabilidade, quase que na verdade, na vida que nós temos, eu não a vejo. Por outro lado, também o dinheiro que os teus pais possam ter, te podem, na prática, comprar lugares em determinadas escolas. Sim. Não é? Porque, no momento em que tu não consegues uma bolsa e queres ir para uma escola muito cara, há pais que vão poder pagar. Certo. E há outros que não podem. Verdade. E a partir daí acabou-se a meritocracia. Porque lá está, não foi por mérito que lá chegaste inteiramente, ou unicamente por mérito. Claro que também, vamos lá ver. Eu acho que é assim, meritocracia, e ouvi também, e acho isto porque ouvi, ou seja, a ideia não é minha, eu ouvi e fiquei, ok, isto faz-me todo sentido. Ouvi num outro podcast que é meritocracia aplica-se entre pessoas que têm as mesmas condições básicas que tu. Ou seja, entre todos os colegas que estão na mesma condição que tu, se tu conseguires e eles não, ou que tiveres melhores notas do que eles ou não, pode realmente depender do uso que tu dás às oportunidades que te dão. Quando de repente tens backgrounds muito dispares, então aí a meritocracia deixa de se aplicar. Porque há muitas pessoas que não vão conseguir usar as oportunidades. Porque não sabem que elas existem. 2, sabendo que elas existem, não conseguem lá chegar porque não têm tempo para se dedicar. Ou porque não têm dinheiro para financiar determinadas coisas que são possíveis. Sim, e acho que na música isso se aplica muito.
essa ideia de conseguir as mesmas condições que outras pessoas, mesmo que sejam as mesmas condições financeiras, há tantas coisas, tantas outras coisas que influenciam, não é? Não, quando eu digo as mesmas difícil condições, mensurar. Sim. claro que sim, mas quando eu digo as mesmas condições é pessoas que de alguma forma reúnem um conjunto de condições parecidas com as tuas. Aí sim, ou seja, teres uma família ou várias famílias que apoiam os seus filhos, que podem apoiá-los não só em termos de dedicação e de ajudar, mas também tipo em termos financeiros, que não moras muito longe da escola, que não tens que trabalhar fora do horário da escola, percebes? Tipo, ou seja, teres um conjunto, um frame, não é, de coisas que te põem numa situação social, económica, ou o que tu quiseres, relativamente idêntica. Eu acho que então aí, dentro de pares, digamos assim, entre pares, podes falar de meritocracia, porque depois efetivamente tens pessoal que tem todas as oportunidades e não as utiliza. Certo. Pronto, isso aí é certo. Mas não podes dizer que isso é transversal a toda a sociedade. Sim. E depois ainda há outra coisa, eu acho, que é tipo, ainda o reverso da meritocracia. É que não só tu podes dizer que vingas por mérito próprio, como, e portanto pode haver aí uma certa arrogância de quem chega lá, não é? Tipo, mas eu trabalhei imenso, eu fiz imenso. Ok, tudo bem. Mas quanto é que disso realmente foi sorte? Porque tu não escolhes a família onde nasces, tu não escolhes o sítio onde nasces, para começar. 2, então tens o reverso, como eu dizia, que é, se eu não consegui, a culpa é minha. Certo. Não é culpabilização, é a responsabilização, não é? E outra coisa é que quem consegue vai sempre olhar com desdém para quem não conseguiu, do género. Este aqui não quis oportunidade, não quis aproveitar as suas oportunidades. Porque eu fiz e aconteci e fui para a escola tal e estudei não sei aonde com o professor não sei o quê e consegui. E aquele não conseguiu. Porque não quis. Mas não é verdade. Alguns casos será, mas na verdade não. Estás a perceber? Tipo, eu acho que isto levanta mesmo um problema moral, ético. Pois, e que depende, e que, sim, é verdade, e que vai requerer a sensatez das pessoas envolvidas, não é? No fundo é isso. E alguma humildade no meio disto tudo, eu acho, também. Pois. De perceber que eu fiz o melhor que eu pude com as oportunidades que me foram dadas, mas eu tive uma grande sorte em ter todas as oportunidades que tive. É verdade. Sabes? E tipo, e não é do género, coitados daqueles que não tiveram, mas olha para eles com a humildade de perceberes que não todos nascemos com a mesma sorte que tu. E por isso não todos poderíamos vingar da mesma forma que tu. Estás a ver? Quando eu digo tu, não digo tu especificamente, como é óbvio. Sim, claro. E depois aí entra a teoria de que o universo te retribui as coisas da mesma forma. Portanto, a entreajuda compensa sempre e se tu tens mais oportunidades, se tiveste a sorte de ter mais oportunidades ou de ter melhores condições, quando tu ofereces a tua ajuda a alguém, essa ajuda é-te retribuída de uma forma ou de outra. Isso, eu acredito nisso piamente. Ok. Mas então... Mas é tipo, sei lá, a nível de uma satisfação pessoal, dizes, ou em que termos? Não, tipo, eu acredito nisso não só na questão da satisfação pessoal, não é tipo... Sinto-me bem a ajudar os outros. Sim, é isso. Isso é o primeiro retorno que tu tens e é automático. E é automático, é instantâneo. Mas eu sinto que o universo te retribui as tuas atitudes de valor, percebes? De alguma maneira. Eu sinto que quanto mais dou, mais recebo. E não tem que ser necessariamente da mesma pessoa. Certo. Nem é. Mas acho que se gera eu não sei explicar, né? Mas acho que se gera um ciclo de energias que... Compreendo. Yeah.
Pronto. Tita, assim sendo, se não é por mérito, será por sorte que conseguimos esse sucesso? Eu acho que é um misto dos dois, sabes? É tipo, porque é preciso sempre uma certa. É assim, eu atenção, quando nós falamos aqui de sorte, não é por estar à sombra da bananeira e esperar que as coisas te caiam aos pés e teve muita sorte, porque eu também acredito que nós acabamos por construir um pouco a nossa sorte. Ou seja, há sempre coisas que são resultado efetivamente de esforços teus e portanto eu por um lado acredito que quanto mais esforçado tu fores, mais dedicado tu fores, mais te entregares às causas, mais retorno vais ter, mesmo que esse retorno não seja o resultado que tu tinhas idealizado na primeira vez que pensaste sobre o assunto e que te meteste naquela coisa. Contudo, há efetivamente ali, chamemos-lhe sorte, mas é tipo, sorte neste caso representa aquilo que tu não controlas. E há muita coisa que tu não controlas e há muita coisa que não depende de ti e que contribui para o teu sucesso ou, na verdade, para o teu insucesso. Porque, por exemplo, lá está, tipo, para tu conseguires entrar num determinado sítio é preciso que abra uma vaga. Certo. Por exemplo, tão básico quanto isso. Só o facto de tu poderes concorrer, estares apto a concorrer a um lugar e esse lugar abrir exatamente nesse momento em que tu sentes que estás tipo a tocar super bem, isso não é mérito, isso foi sorte. Estás super preparado? É mérito. O lugar abrir foi sorte. São coisas que acontecem na vida que não dependem de nós. Certo. Compreendes? E ainda, certo, é verdade. E ainda há uma série de atributos que tu podes desenvolver para além do trabalho da tua preparação técnica, musical, etc. E para além dessa questão que já não depende tanto de nós, como estás a dizer, há uma coisa bastante importante que eu sinto na área da música, que são as conexões pessoais, as relações interpessoais que nós temos. Claro. E muitas vezes é isso que nos dá essa ideia de sorte. Estar no lugar certo, à hora certa, nem sempre é uma questão de sorte. Se calhar tudo se resume a um trabalho consistente e de qualidade como artista confiável, no fundo. Percebes? Sim. Eu gosto de ser reconhecida como uma pessoa fácil de trabalhar, pontual, respeitosa, profissional. Portanto, Claro quando falam de mim para me indicar a algum trabalho, etc. Portanto, isso não é tanto uma questão de sorte, são coisas que nós, que se calhar achamos já à partida que não dependem de nós, mas vão dependendo, no fundo. Vão dependendo. Sim, mas por isso é que eu dizia que tipo, eu também acredito que nós construímos a nossa própria sorte. Mas há um conjunto de coisas que efetivamente nos são alheias. Claro que nós temos é que fazer a nossa parte, pronto, é isso. Tipo, se nós fomos para os ensaios e vamos bem preparados, se chega ao concerto e tocamos bem, somos simpáticos com todos, numa forma geral damos-nos bem com as pessoas e também não é só chegar lá e tentar e dizer, eu sou mesmo assim, tipo, quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Tipo, fazer um esforço para te adaptares, para te encaixares naquele meio, etc. Claro que isso são tudo coisas super importantes e que se vão revelar como, na verdade, coisas boas a longo prazo. Eu também não tenho dúvidas sobre isso. Mas eu acho que é sempre bom mantermos os pés assentes na terra, na minha opinião, e perceber que, efetivamente, nem tudo o que vem ter connosco é fruto de mérito. Yeah. Porque também o nosso mérito, digamos assim, não partimos todos do mesmo ponto de partida. Certo. Há quem parta mais à frente e há quem parta mais atrás. E quem vai atrás tem que pedalar o triplo ou o quádruplo para nos tentar alcançar. Enquanto nós, num passinho relativamente normal, vamos fazendo a nossa vida. Há quem esteja a correr desde que nasceu a tentar alcançar-nos.
e se calhar nem nunca chega ao mesmo nível. Mas estou a falar de nós, calma, isto aqui até parece um bocado elitista, parece que estou a dizer que há pessoas... Bom, mas também é verdade, há pessoas que estão em muito pior situação do que nós e há pessoas que estão em muito melhor situação do que nós. Portanto, o que eu quero dizer é que não partimos todos no mesmo sítio e há quem tenha que correr muito mais para alcançar quase o ponto de partida de outros. E eu acho que é isto que nós temos de ter muito ciente na nossa cabeça. E também, tudo o que nos acontece que não vai ao encontro daquilo que nós achávamos que estávamos a conseguir, não é fruto de incompetência ou falta de mérito. Às vezes são só as circunstâncias da vida. E eu acho que isso são tipo 2 pontos super importantes. Olha para os teus colegas e compreende que não somos todos iguais. Primeiro, não somos todos iguais porque não há 2 pessoas iguais na vida, e não somos todos iguais porque não temos todos as mesmas oportunidades à nascença. O mesmo contexto. E terceiro, quando não conseguimos, não é culpa nossa necessariamente, nem é fruto, lá está, de falta de mérito. E eu acho que isto, por isso é que eu acho que esta cena da meritocracia me dá um pouco de volta à barriga por vezes, sabes? Porque é muito fácil para quem conseguiu dizer, mas isto aqui é fruto. É tipo um bocado a cena do American Dream, estás a ver? É tipo, tu vais e consegues. Tipo, não é bem assim. Sabes? E por isso é que e lá está, tipo, eu falo pela minha experiência de estar de repente a trabalhar no interior. Não têm as mesmas oportunidades. Não têm. Olha, tenho 3 pontos para ti. E para acabarmos aqui com um boost de positividade, otimismo, que é, acho que o melhor e o mais fácil é tu procurares ser a melhor versão de ti própria. E aí competes contigo e só contigo. A música, não sendo meritocracia, portanto, saberes que as tuas habilidades e as tuas experiências não garantirão o teu sucesso. Portanto, é isso que acabaste de dizer, é uma utopia, e sem sonho não se vive. Portanto, continuemos a sonhar nesse mesmo sucesso. E depois, o último ponto, procurar ser um artista de sucesso. É procurar ser um artista adaptável, gentil, sociável, versátil, e encontrares o teu caminho, no fundo. Cada um tem o seu, e só assim é que somos pessoas individuais. Claro que sim. É isso. Olha, então ainda acrescento uma coisa, que é tipo, atenção, efetivamente aquilo que nós dissemos é verdade, porque fui pesquisar sobre isso, portanto tem validade, porque não foi dito por nós, não é? Foi dito por pessoas que dedicam a sua vida a estudar isto. Mas há uma coisa importante de falar aqui, que é a mobilidade social. E a mobilidade social... Mobilidade social. E porquê que é importante falarmos sobre isso? É só para termos noção de que a mobilidade social existe, ou seja, o futuro dos filhos não depende inteiramente do que era os pais. Ou seja, vou ler aqui uma definição só para ficar aqui registado. O entendimento mais comum, embora não o único, do que é mobilidade social pode ser descrito como a posição social e económica dos pais não determinar a posição social e económica dos filhos. Assim, o conceito de mobilidade social remete-nos para uma dimensão temporal medida em gerações, não em rendimento ou riqueza anual. Isto é só para dizer que este fenómeno da mobilidade social existe. E existe na Europa, existe em Portugal. Nós, em relação à Europa, estamos um bocadinho mais atrasados, mas o que isto significa é que mais e mais, e através de iniciativas mais sociais, aquilo que é o rendimento ou a posição económica e social dos pais cada vez menos influencia aquilo que vai ser a posição social e económica dos filhos. E isso faz-se através de iniciativas como, por exemplo, é o articulado, o ensino da música articulado, em que todos têm acesso à música, gratuitamente.
E, portanto, isto acontece. E esta mobilidade social acontece. E é nisso que nós temos também que nos focar. E nós, enquanto músicos e muitos de nós, professores de música, temos uma certa responsabilidade nisso. E futuros músicos, pessoas que estão agora a estudar, também vocês têm uma responsabilidade nisto. Certo. Não é? E isso eu acho também é uma mensagem de esperança, que é tipo, não é ideal, ainda não é esta cena da mobilidade social, não é um direito adquirido e não é um facto, como é que eu ia dizer? Não é tipo, acontece em todas as circunstâncias, não, isso não acontece. Mas ela existe e cada vez mais se verifica essa questão. E, portanto, isso é também isso é uma mensagem de esperança, na minha opinião. É isso. Gosto de terminar assim. É isso, é tipo, é lutar, fazermos o nosso melhor, sabendo que, tipo, em última instância não depende tudo de nós, nem do nosso mérito, nem das nossas capacidades. Há coisas que são sorte, outras são fruto de coisas que fizemos há muitos anos atrás, que nem sequer sabíamos que iam vir a ser muito boas. E saber que temos um Estado Social que... Bom, isto ficou um bocadinho político, desculpem, mas é verdade. Temos um Estado Social que também quer saber de todos, pelo menos assim se espera. E nós, enquanto indivíduos, temos uma responsabilidade social também, para o bem comum. O que é que eu, enquanto música, aprendiz, ou professora, ou aluna do mestrado, posso fazer para ajudar todas as pessoas que querem aprender música e que se calhar não têm essa oportunidade? Certo. Grande Dida. Ai, adorei. Deixem-nos vocês também a vossa opinião sobre este assunto. Isto dava pano para mangas. Completamente. Muitas coisas. Pronto. Obrigada e até à próxima. Obrigada eu. Tchau. Beijinhos. Tchau, beijinhos.